Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos os parafusos e estranhos que estão por aí. Bem-vindos, hoje é sábado, dia 9 de março. Sou Steven Tutani. Olá da Voz de Deus de Jeffersonville, sou William McMasters. Bom dia, companheiro estranho. O irmão está bem rosqueado hoje. Bom dia para você também. Que distintivo de honra. Bom, olhando como estou rosqueado essa manhã, posso confirmar que estou rosqueado a essa palavra. Amém, eu também. Estou muito feliz por Deus ter nos enviado o nosso louco, que está nos tirando desse caos e nos levando à presença de Deus. Amém. Bom, louvado seja Deus pelas porcas. Sem elas, teríamos apenas um bando de sucata, como o holandês disse. Sim, senhor. Então, continuando, semana passada teve um dia muito especial para a noiva, não teve? Sim, senhor, teve. Quarta-feira da semana passada foi o aniversário de 61 anos do importante evento que ocorreu em 28 de fevereiro de 1963. Foi a fotografia da nuvem sobrenatural, vista por muitos em vários estados e até o México, a uma altitude de 42 quilômetros, medindo 48 quilômetros de largura, publicada na revista Life. Sim, senhor. Que evento sobrenatural impressionante foi esse. Quando você realmente para e pensa no que de fato aconteceu, é difícil imaginar. Ah, sim. Bom, o sétimo anjo estava na terra, e era hora daqueles 7 selos serem revelados. Os reformadores tentaram por muito tempo, mas Deus finalmente revelou tudo isso ao seu profeta. E semana passada foi o aniversário dessa fotografia especial. Amém. Tenho certeza de que muitos de vocês fizeram como eu e assistiram ao vídeo do Monte Pôr do Sol, do acampamento Still Waters no Lar, de 2021. Foi simplesmente incrível. Não há nada melhor do que ouvir o próprio irmão Brana nos contar exatamente o que aconteceu. Vocês podem encontrar um link para o vídeo na seção de breves notícias do site brana.org. Ah, sim, foi sublime. Aquela música tocando ao fundo daquela voz simplesmente mexe com você, amigo. E aqueles detalhes simplesmente o surpreendem. Anjos grandes e poderosos da eternidade tiveram um encontro com o profeta de Deus e o irmão Brana foi arrebatado naquela constelação. Quero dizer, falando em termos mais simples, vejam o currículo desse homem. E é ele quem prega para nós todos os domingos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a manifestação da palavra prometida para o nosso dia. O homem que pode acender a luz, ele está velando Deus em nossa era. Ele é o louco que Deus enviou para tirar a todos nós. A lista vai longe. Louvado seja o Senhor. Então, ele foi escolhido por Deus e usado por Deus de forma tão grandiosa. Seu ministério é o único que fará com que os nossos corações, os filhos, voltem à fé dos pais. O único ministério de infalibilidade que se encontra exclusivamente nas fitas, e é por isso que apertamos o play. Amém. Que privilégio ter essa revelação. Embora possamos ser estranhos para o resto do mundo, nada se compara à satisfação, à alegria e à paz de saber que estamos caminhando em sua vontade perfeita ao apertar o play. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos começando hoje com boas notícias que recebemos do Oriente Médio. Há algumas semanas, as cartas As Águias se Reunindo começaram a ser traduzidas para o árabe e o farsi por alguns irmãos zelosos que amam essa mensagem e queriam compartilhar o amor com seus irmãos e irmãs que não falam inglês. Em apenas algumas semanas, a notícia se alastrou como fogo através de diversos canais, e agora há mais de 1.000 irmãos e irmãs que estão recebendo essas cartas todas as semanas. Eles estão animados e entusiasmados para aprender mais sobre a mensagem da hora. Também tem um programa de rádio no Oriente Médio, no qual a carta está sendo lida nesses idiomas. Temos recebido comentários maravilhosos dos irmãos e irmãs e estão muito entusiasmados por se sentirem conectados com outras águias ao redor do mundo.
passando para o país do Peru. Hoje o irmão Roger Rojas fará a primeira de 2 viagens de distribuição na área rural, que fará em março. Irá de avião à cidade de Iquitos, localizada no nordeste do Peru, considerada a capital da Amazônia peruana. Iquitos está ligada ao mundo exterior apenas por via aérea e por 3 rios, sendo o rio Amazonas um deles. É a maior cidade do mundo que não se consegue chegar por estradas. A área é habitada há muito tempo por povos indígenas e hoje, entre eles, está a semente real de Abraão, os crentes. Um grupo de cerca de 75 famílias ou 230 irmãos e irmãs de 10 igrejas vive nessa região e amanhã à tarde se reunirão para o projeto do Tablet Ágapo. A maioria desses crentes vive da agricultura, da pesca nos rios próximos, do transporte de pessoas de diferentes vilarejos em seus barcos e da venda de artesanato para turistas. No início dessa semana, o irmão Roger compartilhou o quanto os crentes estão animados para esse fim de semana. Ele disse: "Eles ligam a todo momento para expressar suas emoções e alegria por poderem receber o tablet. Hoje recebi a visita de um pastor de Iquitos, de quem há anos não tínhamos notícias. Ele ficou sabendo da próxima viagem e quis verificar se a informação era de fato verdadeira. Ao mesmo tempo, ele queria registrar seu grupo para receber os tablets também." Uau! Esse pastor com certeza fez um grande esforço para viajar até o escritório para se certificar de que o que ele ouviu era verdade. Louvado seja o Senhor! Os tablets para essa viagem já haviam sido recebidos no início da semana por outro pastor local de Iquitos, que os está guardando em um local seguro até a distribuição. O encontro será realizado amanhã, entre 3 e 7 horas da noite, horário de Jeffersonville, já que o Peru está no mesmo fuso horário. Faremos a apresentação dos slides, compartilhando o que a Gravações A Voz de Deus tem feito em outras partes do mundo com o projeto do Tablet Ágapo. Após a apresentação e com a mesa posta, eles estarão prontos para o banquete, ouvindo a mensagem A Voz de Deus nestes últimos dias, com a distribuição do tablet em seguida. Sem dúvida será de muito proveito para esses crentes. É o que parece mesmo. Na semana passada, o irmão Roger também recebeu um novo suprimento de cartões microSD que ele também terá para aqueles que têm smartphones. Esses cartões SD são tão potentes quanto os próprios tablets, contendo todos os sermões em áudio e arquivos PDF disponíveis em espanhol. Estamos ansiosos para lhes trazer ainda este mês as novidades dessas 2 viagens. Pois bem, os irmãos missionários continuam avançando com força total ao redor do mundo distribuindo os tablets Ágapo. Em Moçambique, o irmão Lee e o irmão Said acabaram de concluir a distribuição em quase toda a província de Tete, na parte noroeste do país. No dia 8 de fevereiro, o irmão Lee e seu irmão Lucas pegaram a estrada rumo ao norte, saindo de sua cidade natal de Chimoio, enquanto o irmão Said partiu para o leste, saindo de Blantyre, Malawi. Os irmãos se encontraram na cidade de Tete, a capital da província, que seria a base de operações deles durante a viagem toda. Aqui está o relato do irmão Lee. Começamos uma viagem de 338 quilômetros até nosso primeiro destino, a leste, ao longo do rio Zambeze, até a cidade de Mutarara. A viagem foi bastante desafiadora devido às estradas irregulares, o que resultou num dia inteiro de viagem, finalmente chegando ao nosso destino tarde da noite. Na manhã seguinte, começamos a distribuição em 5 cidades dessa região, e foi um dia abençoado, pois conseguimos distribuir tablets para 122 famílias, aptas para receber o tablet, representando 26 igrejas. Jamais esqueceremos a alegria das pessoas quando estavam recebendo os tablets. Era como se elas estivessem trêmulas
sem acreditar que finalmente teriam a voz de Deus para o dia delas, sendo tocada em seus lares. Depois de concluir a distribuição, iniciaram a viagem de volta a Tete. Infelizmente, durante a viagem de volta, os freios do carro pararam de funcionar, uma situação potencialmente terrível devido às condições desafiadoras da estrada. No entanto, pela graça de Deus, eles chegaram em segurança à cidade e sem demora consertaram os freios. Com o problema resolvido, os irmãos continuaram seus planos de distribuição para a parte mais ao norte da província. Ao chegarem à cidade de Chizolomondo, foram recebidos com uma recepção calorosa quando a caminhonete chegou ao improvisado edifício. O irmão Lee continua com seu relato. Os crentes vinham cantando e cercaram a caminhonete que transportava essa carga tão preciosa. Era uma alegria indescritível. E detê-lo seria como tentar apagar um incêndio em um dia seco e ventoso. Eles estavam animados e com certeza tinham motivos de sobra para cantar, dançar, pular e expressar todas as emoções, como Davi fez quando viu a arca chegando. A palavra estava chegando novamente a Chizolomondo, e as pessoas sabiam que a palavra havia chegado. Na cidade de Makanga, os crentes aguardaram ansiosamente nossa chegada durante 3 dias. O pastor nos informou que, ao saber de nossa chegada iminente, alguns dos crentes que moram nas montanhas decidiram se reunir na igreja em Manga, caminhando distâncias de 30 a 40 quilômetros. Foi um alento testemunhar tamanha dedicação. A estrada para chegar a esses crentes provou ser um dos terrenos mais desafiadores que já encontrei em Moçambique. Apesar de estarmos a apenas a cerca de 90 quilômetros da rodovia, levamos mais de 5 horas para chegar ao nosso destino, viajando a uma média de apenas 16 quilômetros por hora. Mesmo nessa velocidade lenta, várias soldas se soltaram da pesada proteção de aço do para-choque da caminhonete devido ao intenso impacto nas estradas. Quando chegamos à igreja, só de olhar para a felicidade das pessoas, todo o sofrimento que tivemos para chegar a esse lugar se transformou em alegria. Distribuímos 189 tablets para essas famílias que tanto mereciam. Após concluirmos a distribuição em Makanga, iniciamos a distribuição na cidade de Tete, onde distribuímos com sucesso 248 tablets Agapo às famílias aptas a recebê-lo. No dia 11, o irmão Said concluiu sua missão e voltou para o Malawi, enquanto os irmãos Lee e Lucas continuaram com os esforços de distribuição nos 4 locais restantes antes de retornar ao escritório em Chimoio na manhã seguinte. No geral, essa viagem de distribuição revelou-se movimentada, marcada por desafios e momentos gratificantes. Somos gratos pela oportunidade de levar os tablets Agapo aos que precisam e testemunhar a dedicação inabalável e a expectativa dos crentes nessas regiões remotas. Para muitos desses crentes, ouvir a voz do profeta pela primeira vez foi um marco importante. Apesar das dificuldades da viagem, os irmãos foram guiados pela coluna de fogo, garantindo um processo de distribuição tranquilo. No total, 657 tablets foram distribuídos na província de Tete. Louvado seja o Senhor por mais uma missão bem-sucedida de nossos irmãos. Fiquem atentos a um vídeo dessa viagem que será postado ainda hoje no aplicativo Lifeline. Com uma população de mais de 230 milhões de pessoas, 250 grupos étnicos e mais de 500 idiomas distintos, a Nigéria é o país mais populoso da África. Como podem imaginar, é uma tarefa e tanto propagar a mensagem em meio a essa diversidade de idiomas e culturas. Mas há muitos anos nosso irmão Andrew Alassa, o responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus, tem servido fielmente a noiva de Cristo em todo o país. Aqui está um relato de sua última viagem de distribuição ao sudoeste da Nigéria.
Esse mês, embarcamos numa viagem pelo sudoeste da Nigéria, com o objetivo de divulgar a mensagem do irmão Brana por meio da distribuição de tablets Ágapo. Nossa última distribuição começou em Lagos, em 2 cidades distintas, Oshogbo e uma comunidade predominantemente muçulmana, que não podemos nomear. Nossa missão começou no dia 15 de fevereiro e nos dirigimos a Oshogbo. Ao chegarmos no dia 15, não perdemos tempo e iniciamos o programa de distribuição no dia seguinte. Quando chegamos à igreja, o representante da biblioteca, da Gravações, a Voz de Deus e os crentes de 7 igrejas vizinhas se reuniram, a atmosfera estava carregada de entusiasmo e ansiedade espiritual, enquanto aguardavam a distribuição dos tablets. O culto começou com louvor e adoração edificantes, criando um ambiente alegre para o que aconteceria. O pastor deu calorosas boas-vindas, agradeceu nossa presença e nos convidou a conduzir o culto. O sermão "A Ele Ouvi" proporcionou alimento espiritual às nossas almas e a todos os ávidos ouvintes. Após o culto de fita, compartilhamos a apresentação do Ágapo e as atualizações, enriquecendo ainda mais a experiência. Posteriormente, distribuímos tablets para 81 famílias e crentes, o que trouxe expressões celestiais de gratidão e alegria. Nossa viagem continuou quando nos aventuramos em uma cidade predominantemente muçulmana, chegando no dia 17 de fevereiro. Fomos gentilmente recebidos para refeições e conversas, criando laços de amizade. Tivemos bons momentos de companheirismo com o pastor local e o bibliotecário da Gravações, a Voz de Deus. No domingo de manhã, crentes de várias igrejas se reuniram para o culto de distribuição. O pastor proferiu uma mensagem comovente sobre o significado da palavra de Deus, preparando o cenário perfeito para o sermão. Por quê? Após o culto de fita, compartilhamos a apresentação do vídeo do Ágapo, abrindo caminho para a distribuição de 119 tablets para famílias e crentes. Expressões de gratidão encheram o ar enquanto captávamos esses momentos memoráveis. Apesar dos desafios, como estradas acidentadas e circunstâncias imprevisíveis, nossas viagens de distribuição foram imensamente bem-sucedidas. Elas alcançaram crentes em diversas comunidades, enriquecendo a jornada espiritual deles com a mensagem do profeta de Deus. Esse sucesso foi possível graças aos esforços colaborativos das igrejas locais e à dedicação inabalável da equipe da Gravações A Voz de Deus, unindo todas as pessoas atrás da voz para essa geração. Concluindo, o impacto da nossa viagem vai além da distribuição física de tablets. Ela toca o coração e a alma das pessoas que encontramos. Ao refletirmos sobre nossas experiências, somos lembrados do poder transformador da fé e da união que só pode vir dessa mensagem. Shalom e saudações a vocês. Irmão Andrew Alaza, Lagos, Nigéria. Recebemos esse pequeno testemunho da Colômbia. Esse casal estava sofrendo junto e o Senhor honrou a fé deles e os curou juntos. Deus os abençoe, santos. Sou a irmã Herminda, da Colômbia. Quero testemunhar a cura que meu marido e eu recebemos ao ouvir as fitas do nosso amado profeta de Deus. Minha barriga estava crescendo e eu sentia muita dor. Fui ao médico e depois de alguns exames ele me disse que meu fígado estava muito dilatado e que meu tratamento seria caro. Eu disse ao médico que conhecia o melhor médico, o Senhor Jesus Cristo. Embora eu tivesse dinheiro suficiente para os exames, não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Moramos numa cidade onde não temos acesso à eletricidade em casa, por isso tenho de ir ao povoado para carregar meu tablet e meu celular. Além disso, meu marido estava com graves problemas de ouvido. Ele teve uma infecção no ouvido e precisou fazer uma lavagem, o que lhe causou muita dor. Ela continua. Uma noite, meu marido e eu estávamos ouvindo uma mensagem e o Espírito Santo disse na fila de oração que a irmã que estava sofrendo de fígado estava completamente curada e essa era eu.
Recebi minha cura de todo o coração e ouvi o profeta dizer que o homem com um problema no ouvido seria curado se cresce. Meu marido deu um grito e eu criei no coração que ele também havia recebido sua cura. Para a glória e a honra de Deus, nós dois fomos curados naquele dia. E por último, acabamos de receber uma informação importante. Um grupo terrorista em Moçambique, ligado ao ISIS, atacou a cidade portuária de Pemba, no nordeste de Moçambique. Cerca de 60 mil pessoas já fugiram da cidade e dos arredores para evitar serem pegas na batalha entre os terroristas e as forças militares locais. Como 90% da cidade de Pemba é dominada por muçulmanos e o grupo terrorista é formado por extremistas muçulmanos que odeiam cristãos, isso coloca os crentes em grande risco. Alguns conseguiram fugir, mas a maioria não conseguiu sair da cidade antes de ser atacada. O irmão Lee, nosso representante de Moçambique, conseguiu se comunicar com os pastores de 2 das 3 igrejas, e até o momento eles estão seguros e nenhum dano lhes foi causado. A batalha é por causa de recursos valiosos que se encontram no solo de Pemba, como petróleo e rubis. Por favor, continuem orando por esses crentes. Nós com certeza continuaremos orando. Isso encerra o episódio de hoje. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Além disso, não se esqueçam de que os questionários sobre a mensagem da Young Foundations de março já foram publicados. Como sempre, obrigado a todos por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.